Muito boa noite. Somos gratos a Deus por esta rica oportunidade, por tudo que já ouvimos, a boa comunhão com os amados irmãos. Temos aprendido bastante com vocês. Vou levar conosco, eu e minha esposa, boas lembranças, recordações. E chegamos ontem, já estamos no finalzinho, já partindo para a conclusão. Mas, como eu estava dizendo, parto daqui feliz, sabendo que a igreja está em boas mãos, que o pastor possa continuar dessa forma, cuidando do rebanho do Senhor, com humildade, sabedoria e a participação de todos. Observei que a igreja está bem empenhada, as crianças, os jovens, os departamentos trabalhando. O caminho é esse, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Temos orado por vocês, talvez vocês não soubessem, há muito tempo que a igreja vem orando por este trabalho. A gente fica preocupado quando há alguma igreja nossa sem pastor, e aquele cuidado todo especial vai para as mãos de quem? Quem é que vai liderar? Quem vai cuidar daquele rebanho? E graças a Deus o Senhor direcionou a pessoa certa. Então ajude o pastor de vocês, trabalhe ao lado dele, não deixe ele levar a responsabilidade sobre os seus ombros, mas compartilhar com todos vocês. E vou aguardar os homens, dia 10 e 11, se Deus quiser, vamos estar ali no Elim. Vou levar alguns homens lá de nossa igreja e eles vão ter o prazer de conhecê-los. Talvez tenha alguém que não estava ontem, minha esposa, Dona Teresa, pode ficar de pé. Temos 2 filhos, o Isaac, o caçula, e a Andresca é a nossa primogênita. São casados, a Andresca mora em Natal, o Isaac mora no Rio. Orem pela vida deles, que Deus possa abençoá-los e conduzi-lo com a tua santa e boa mão. Temos um ministério lá em Brejinho, chegamos lá em 2019 e logo depois veio a pandemia, mas graças a Deus, Deus tem conduzido aquele trabalho com a sua boa mão. Costumo dizer que a época da pandemia foi muito difícil exercer o nosso ministério, mas foi o tempo que nós mais ganhamos almas para o Senhor. Nós não paramos, avançamos, abrimos as portas do nosso lar e investimos na obra e colhemos bons frutos, graças a Deus, para a honra e glória de nosso Deus. Temos boas recordações aqui desta amada igreja. Casamos aqui em 87, minha esposa se converteu aqui, fui batizado aqui, então nós temos boas lembranças, guardamos essas recordações. Então, fazemos parte da história da amada igreja, e estamos em casa. Meus amados, vamos continuar com a nossa conferência, e nós temos 2 perguntas, é o nosso tema, que foi extraído lá de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 10, verso 14, parte B. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Respondemos ontem, e vem a segunda pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Falamos que Paulo, ele simplesmente não lançou essas perguntas ao ar, mas tinha um endereço certo, para a amada igreja, para nós,
E ele sabia muito bem que a salvação vem pelo ouvir. E também ele previu que os tempos seriam difíceis. Chegaria esse tempo difícil, que nós estamos vivendo esse tempo difícil. Nós vivemos num mundo caído, e a expressão que Paulo usa lá em Gálatas, capítulo 1, verso 4, é um mundo perverso. Nós vivemos num mundo perverso. Vocês não perceberam ainda não que o nosso mundo está de ponta cabeça? Está tudo desequilibrado, há um desequilíbrio muito grande. O pecado consegue fazer isso. E nos nossos tempos tem intensificado por demais. Os valores bíblicos têm sido desvalorizados. Não existe mais esse conceito de família. Então nós vivemos realmente num mundo muito perverso. E Paulo já havia predito tudo isso, O Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus expressa no papel, registrado para todos nós. E meus amados, como combater, como viver, como proceder no mundo perverso, como se portar diante de tempos tão difíceis. Interessante é que a Bíblia, ela mostra as dificuldades, mas não para por aí. Logo adiante vem a solução. Nós temos uma arma muito poderosa para combater este mundo perverso. Nós temos que fazer usufruto dessa arma muito poderosa. Nós não vamos pegar, em nenhum poderio bélico, mas numa arma bem mais poderosa que isso. Essa arma, meus amados, ela transforma corações, ela muda vidas. A palavra, o foco aqui é a palavra. Ele diz: e como ouvirão se não há quem pregue? O foco é a pregação. Que nós temos, e essa responsabilidade é nossa. Nós temos que ir, estamos numa batalha, temos que avançar, não podemos recuar. Numa batalha funciona mais ou menos assim: se você avança, o seu inimigo ele recua, E se você recua, o seu inimigo ele vai preencher aquele espaço, ele avança. Então nós temos que avançar. Lá em Isaías capítulo 6, quando Deus faz aquela célebre pergunta, para Isaías, ele já sabia que Isaías, era endereçada aquela pergunta para Isaías. Ele diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías estava ali, se prontifica, Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. Estava pronto. Para quê? Para exercer o seu ministério. E Deus sabia que Israel ia ouvir, mas não ia se converter. O coração deles estava endurecido. Mas Isaías tinha que exercer o seu ministério, ele tinha que ir, ele tinha que pregar. Essa era a função dele, essa era a grande missão dele. Mas nós não vamos lá para Isaías, Quero que os amados abram suas Bíblias para a epístola a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Então nós vamos ler dos versos de 1 ao 8.
2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 8. Foi Paulo que escreveu, né, e endereçou para Timóteo, que era um pastor. Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 8, que diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, meus amados? Que texto maravilhoso, né? A palavra de Deus é toda maravilhosa, né? Ela é toda inspirada, mas tem texto que toca em nosso coração, que nos chama muito a atenção. Então vamos orar mais uma vez, pedindo o direcionamento do nosso Senhor. Nosso Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por tudo o que já ouvimos esta noite. Que toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome, ó Deus e Pai. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas, nos fortalece dia após dia. Sabemos que não é fácil, estamos no meio de uma batalha que temos que avançar, temos que pregar, temos que levar as boas novas, temos que alcançar os corações sedentos. Que Tua santa e amada igreja possa ter esse senso de compromisso, de responsabilidade com o Senhor. Ó Deus, que a gente possa fazer bom uso, fruto da Tua palavra tão poderosa, capaz de transformar vidas. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo, e perdoa os nossos pecados e direciona nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração e nós te suplicamos no precioso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, Paulo aqui, ele vai fazer um pedido, né? Um pedido que não pode ser negado. Ele vai colocar e fazer com muita ênfase, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele estava convocando não somente o líder da igreja, Timóteo, mas todos nós, né? Toda a amada igreja, a fazer o quê?
a exercer simplesmente a nossa função, pregar o Evangelho. Não subestimar, meus amados, nós temos em nossas mãos algo muito precioso e poderoso, e às vezes não fazemos bom uso dela. A palavra tem poder, né? E como tem poder. Para Paulo, ela tinha por demais. Volte aí um pouquinho para Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Acho que essa leitura foi feita ontem. Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É sabido que primeiro foi para o judeu, mas também esse evangelho alcançou os gentios. Esse termo grego era quem não era judeu. Então, o evangelho tem essa façanha, tem esse poder de alcançar qualquer classe social, de qualquer etnia, não faz acepção de pessoas. E a nossa função é o quê? É pregar. E, meus amados, por incrível que pareça, pregar não é simplesmente falar, jogar palavras ao ar. Não, não é esse o sentido, de maneira alguma. Certa vez eu ouvi alguém dizer que a pregação ela dura 30 minutos, 40 minutos. Mas ele disse que o pregador dura uma vida inteira. Então, nós não pregamos somente através de palavras, mas com todo o nosso viver, né? Principalmente com o nosso testemunho. Então, não há desculpa o crente dizer: ah, pastor, eu não sei falar, eu sou pesado. Foi Moisés, né? Sou pesado de língua. Ele começou a botar vários obstáculos. Realmente ele era, né? Mas Deus usou aquele homem poderosamente, né? Arão foi a sua boca, Arão falou por ele, né? Mas o ministério ali o foco era Moisés, né? Então você: pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, né? Mas você sabe viver, tem uma vida íntegra. 1 Coríntios 10 e 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Então há trabalho para todo mundo, para as crianças, né? Juniores, adolescentes, jovens, né? A melhor idade, adultos, não tem desculpa, há trabalho para todo mundo. O campo é grande, é vasto, mas os trabalhadores são poucos. Não podemos se dar o luxo de se furtar a cumprir com nossa missão. Você sabe por que Cristo te escolheu? Me escolheu, miserável pecador. Eu era cego, viu? Estava contando o pastor, né? Era viciado em carnaval, né? Eu não perdia. Eu já deixava uma reserva o ano todinho. Quando chegava o período tenebroso, né? Do poder das trevas, ali era cego, coitado, não tinha nenhum conhecimento, precisava ouvir, precisava ser alcançado.
E quando chegava aquele período, meus amados, aí se esbaldava, se acabava, ia para o Marizal, era em um Marizal, já tinha a turma lá programada, esperando, ia para o mercado lá, era lá, e não tinha tempo de voltar não. Era horrível, era uma situação deplorável. Que você sabe porque Ele me escolheu, Ele escolheu a você, não era porque a gente é bonzinho de maneira nenhuma, para servir, para preencher essa lacuna, essa falta. São poucos, ora meus amados, se são poucos trabalhadores, e a gente ainda se furtar esses poucos que tem. Ali em Mateus capítulo 9, quando Cristo olha para os seus discípulos, e Ele viu, expôs ali a situação que a seara era grande, mas os trabalhadores era pouco. Aí Ele diz o que para os seus discípulos? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, mas o foco ali era eles, estava incentivando eles, convocando, mostrando a grande responsabilidade que eles tinham pela frente. Seria fácil exercer os seus ministérios? E hoje, no mundo perverso que nós vivemos, nos tempos difíceis que Paulo previu, chegou, meus amados. Já imaginou se a gente se furtar? Nós não podemos se furtar a cumprir com nossa missão, a exercer o nosso trabalho. Olha só, voltem aí para 2 Timóteo, capítulo 4, a parte B do verso. Olha só o que ele diz. Vamos ler todo o verso novamente. Ele diz: conjuro-te. Ele está implorando ali, ele está fazendo um pedido, e dando muita ênfase, que não pode ser negado, nós não podemos se furtar. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Aí ele diz que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O que ele está dizendo aqui para a amada igreja? Ele está se dirigindo para a igreja, que se a gente se furtar de cumprir com a nossa missão, ele vai julgar vivos e mortos. Pastor, o julgamento é só para os mortos. Os salvos vão ser julgados, não é só para o descrente, não. Aqueles que estão mortos espiritualmente, não. Os salvos vão ser julgados. Pense que não vamos ser julgados, não. Agora, é lógico que o nosso julgamento, o bema, o tribunal de Cristo, não é para condenação, é para os galardões. Já imaginou, meus amados? E qual vai ser esse tempo? Ele diz aqui, quando ele vier para implantar o seu reino, literalmente, Cristo, ele não reina aqui na terra, ele não sentou ainda no trono de Davi, é um trono literal, o milênio. Ele vai reinar aqui 1000 anos, ele reina nos céus. Aqui na terra, literalmente, ele não reina, ele não sentou no trono de Davi. Vai ser esse tempo, quando ele vier para resgatar a sua amada igreja. Meus amados, aí vai julgar a amada igreja, pelo que deixou de fazer, pela omissão. Por isso que é muito importante a gente pregar. Cristo já nos deu o maior prêmio, o maior galardão ele já nos deu, a salvação. Mas você sabia que o que nós fazemos aqui não é de graça, ele ainda vai pagar.
vamos receber galardões pelo nosso trabalho. Quando você compreende as Escrituras, meus amados, aí você começa a se deleitar, você começa a sonhar, né? Você começa a viajar. Então nós vamos receber galardões pelo que nós fazemos aqui. E nós não sabemos como é essa forma de pagamento, mas deve ser algo muito glorioso. Então trabalhe para Cristo, vale a pena. E ame o pecador, tenha misericórdia deles, como Cristo teve de nós. Se não fosse a misericórdia de Deus que tivesse nos alcançado, e qual é a forma de alcançar, qual é o processo normal para a salvação? É ouvindo, tem que ouvir, é pela pregação. Focamos ontem que nós temos que ir, e depois que vai, começa a fazer o quê? Pregar, levar as boas novas. Como é maravilhoso, meus amados, trazer boas notícias. Nas batalhas lá de Israel, já tinha aqueles corredores selecionados, e eles faziam questão, quando vencia a batalha, eu vou levar as boas novas. Olha só, o sentido é esse. E eles corriam quilômetros, sem se cansar, e tinha todo o prazer de chegar, entrar na cidade e anunciar as boas novas. Vencemos a batalha, abatemos o inimigo, era uma alegria, a cidade ficava no regozijo, né? Era uma alegria imensa, quando chegava as boas novas. E nós temos essa missão de levar as boas novas. Se levar uma alma perdida aos pés de Cristo, não tem valor. Não tem coisa igual na terra, semelhante. Aquela alegria. Olhe que eu já passei por poucas e boas, né? Mas parece um menino, quando alguém se converte, a gente prega ali a palavra e que dá uma resposta positiva. Meus amados, é uma alegria indizível, né? A gente não sabe se chora, né? Se ri, se abraça a pessoa, é aquela alegria. É um novo membro da família, foi resgatado do poder das trevas. Você tem que provar dessa alegria. De que forma? Compartilhando, simplesmente obedecendo a palavra de Deus, cumprindo com o nosso ministério, né? Verso 2, ele diz: prega a palavra. Pastor, mas em que momento? Não tem momento não, você quem tem que achar as oportunidades, e às vezes nós perdemos tantas oportunidades. É vergonhoso para um crente. Olha, eu vou contar uma história aqui. Conta-se que 2 jovens, né, empreenderam a viagem, pegaram um ônibus numa rodoviária, né, e era uma distância como de Natal a Fortaleza, né, em torno aí de 500 e poucos quilômetros, né. E esses 2 jovens não se conheciam, entraram no ônibus, se conheceram ali, e eles viajaram quase 600 quilômetros, né, 500 e poucos quilômetros. E quando chegaram no final da viagem, aí um disse para o outro, né, Deus te abençoe, meu amado. Aí ele disse, você é crente? Ele disse, sou. Ele disse, eu também sou. Significa o quê? Eles falaram sobre futebol, discutiram política, economia, né, ciência, eles falaram sobre tudo, mas menos de quê? Do Evangelho, do amor de Deus, das boas novas. Aí depois a gente diz, a gente não tem oportunidade, pastor. Tem. Só enxergar, só olhar para o lado. Eu não perco as oportunidades ali, meus amados.
Eu já fiz amizade com o tabelião e olha que ele é durão lá. Cheguei na cidade, rapaz, é brutão o homem, eu digo que tá certo. Fiz amizade, quando chego lá, ele diz, vem cá, pastor, tem uma novidade aqui, essa semana aconteceu isso, isso, isso e isso. O que o senhor acha disso aqui? Ele é brutão mesmo, mas quando chega lá, ele já, vem cá, pastor, é o que o senhor quer? Vem aqui para o canto. Então você cria as oportunidades, às vezes ela está ali em sua frente e você perde. Quando eu estou caminhando, aproveita as oportunidades, já ofereço o discipulado. Rapaz, tem um discipulado tão bom. Você mora onde? A gente oferecia a um senhor, né? Meus amados, foi triste esse aí. Aí, animado, eu e minha esposa, para onde eu vou, eu levo ela. Eu não faço sozinho, né? A auxiliadora está ali sempre ao lado, ajudando no ministério, é muito importante, uma auxiliadora idônea. Às 7h da noite, tá bom, cheguei lá, era às 6h30, bati na porta, chamei, né? Aí as luzes tudo apagadas, meu Deus do céu, cadê o homem, dona Tereza? Aí a mulher parece que tem mais percepção, ela disse, ele está lá dentro, eu digo, tá não, mas está. Eu chamei, tudo caladinho, mas não é que estava. Então nem sempre a investida vai ser positiva, não. Mas desanimar, eu digo, não, Tereza, vamos partir para outra. Ele não quer, a gente tentou abrir ali a oportunidade, vamos para outro. Que graças a Deus nós temos lá uma relação, está faltando tempo para fazer discipulado. O tempo tem sido curto, mas porque a gente procura as oportunidades, a gente enxerga as oportunidades. É dessa forma que nós temos que ir, ter essa percepção, criar ali oportunidades. Lá nós não temos banco, Tem uma agência lá do Bradesco, mas a última chuva, a última grande chuva, teve uma chuva lá, acho que faz uns 2 meses, foi 354 milímetros, devastou o Bradesco, até hoje ele não se ergueu mais, aí era a única agência bancária que tinha lá, aí tem a lotérica, aí a gente vai fazer pagamentos, é tudo lá, aí tem as oportunidades, você já vai falando com um, bom dia, boa tarde, e já vai falando do amor de Cristo, e já vai entregando um folheto, é o cartão de visita. E não perde as oportunidades. Quantas oportunidades você não tem perdido, meus amados? No trabalho, no ônibus, no colégio, e o inimigo tem avançado, e você recuado, tem se calado. Cristo disse que se os discípulos se calassem, não pregassem a palavra de Deus, até as próprias pedras clamariam. Lucas 19:40. Não podemos se calar, se encolher diante da dificuldade do oponente, temos que avançar. Que graças a Deus a igreja tem avançado, já tem um programa OANSE, é muito bom, é uma porta aberta para a pregação do Evangelho, para alcançar não somente as crianças, mas famílias, é muito importante. E o segundo passo, congregações, meus amados, é importantíssimo. É dessa forma que o nosso movimento tem crescido, congregações. Então, meus amados, temos que assumir a nossa responsabilidade, temos que ir, responder, dar uma resposta positiva para essa grande pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Está mandando a gente ir, nossa obrigação não é converter ninguém, não. É pregar, é mostrar. Se eles vão aceitar ou não, é entre eles e Deus.
A nossa responsabilidade é só até aí. E não é em vão. Pastor, mas ele não se converteu, mas serviu de testemunho o Evangelho. Naquele grande dia do julgamento, eles não vão poder dizer: eu nunca ouvi do teu amor, nunca ninguém chegou a mim, o Senhor não mandou ninguém. Foi, mandou. A igreja chegou, a igreja cumpriu com o seu ide. Então não é em vão a pregação. Ela serve para a salvação, mas também ela vai testemunhar no dia da condenação. Vai dizer: você foi condenado porque rejeitou. A oportunidade passou em tuas mãos e você perdeu. E é triste, meus amados, estava conversando com o pastor, foi no café da tarde, né? E diga-se de passagem, que eu tenho comido esses dias, meu amado. Acho que eu vou engordar, levar uns 3 quilos daqui, viu? Chegar em casa tem que dar uma freada, viu? Mas tem sido muito bom, viu? Tem sido maravilhoso. Então, voltando aqui, meus amados, o que eu estava comentando com o pastor, né? Quando eu trabalhei muito tempo aqui no comércio, eu sou mecânico, né? Trabalhei 30 anos no setor automotivo. E eu trabalhava numa loja, um colega de trabalho, que um primo dele sempre ia lá. E no balcão ali tem aqueles horáriozinho vago, não tinha nenhum cliente, eu aproveitava e ia falar do amor de Cristo. E eu convidava aquele jovem, ele tinha 13 anos de idade, né? Digo: você entendeu as escrituras? Entendi tudo, está certo, o que o senhor disse aí. Ele tinha 13 anos, mas era alto, era aquele cabrão, né? Tem uns que desenvolvem bem rápido, né? Uns adolescentes. Aí eu dizia: olha, no sábado tem mocidade em nossa igreja, vamos lá. Ele olhava e dizia: irmão, tudo que o senhor disse aí é verdade. Um dia eu vou, mas agora não, eu só tenho 13 anos de idade, eu estou na flor da juventude, eu vou aproveitar a minha vida. Ele usava essa expressão: eu vou aproveitar a minha vida, mas um dia eu vou. E sempre eu repetia, quando eu tinha oportunidade eu pregava para ele, e convidava, e ele dava a mesma resposta. Ele tinha bem umas 3 namoradas, O pai tinha uma condição financeira excelente, o que o dinheiro podia dar, ele tinha. Você sabe com quantos anos aquele jovem morreu? Chute aí. Ele tinha 13 anos quando eu comecei a evangelizar ele, e convidá-lo. Ele morreu no aniversário dele de 14 anos. Estava bem pertinho dele perder não somente a juventude, que não era perder, ele ia ganhar, não só a juventude, mas talvez uma família pela frente e a vida eterna, que é o principal. Ele morreu com 14 anos, ele perdeu tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Foi triste. No aniversário dele em Tibau, tinha casa de praia, foi num sábado, e na madrugada ele disse: eu vou voltar para Mossoró. Tinha bebido, e em cima de uma moto, ele bateu de frente com a Toyota Bandeirante, para-choque de ferro, ferro puro. Foi instantâneo, quebrou o pescoço. Eu recebi a notícia no domingo cedo, o primo dele chega em nossa casa apavorado. Que foi? Ele disse: uma tragédia, nosso amigo morreu. Eu digo: eu não acredito. Ele disse: partiu, E o pior, partiu sem Cristo. Esteve tão próximo, mas eu fiz, meu amado, a minha parte. Não tenho o que lamentar, Foi entre ele e Deus. Já imaginou se eu tivesse se furtado ali, em pregar a palavra, tivesse recuado diante das dificuldades? Eu fiz a minha parte. Fizemos ano passado conferências lá na igreja de Nova Parnamirim. Foi uma
conferência missionária, né? E depois fomos jantar na casa de um irmão, num apartamento. Era tão alto como o seu, viu? Era bem alto. Aí ele disse: pastor, eu lamento tanto. Eu digo: o que foi? Ele disse: estava caminhando com um vizinho aqui ano passado e falamos sobre futebol e eu percebi que ele estava tão deprimido, aquele homem. Eu disse: tu não ofereceu um discipulado, nem falou do amor de Cristo? Ele disse: pior é que não. Quando foi na outra semana, simplesmente ele passou na frente aqui da minha varanda, ele pulou, né? Foi horrível. Ele disse: eu tive a oportunidade de falar do amor de Cristo, de pregar, e não preguei. Eu digo: agora está sem jeito, né? Fica a lição, não perder as oportunidades. E ele disse: mais nunca eu perco uma oportunidade. É importante, meus amados. Nós não sabemos o dia de amanhã, até quando vamos poder pregar, até quando vamos ter liberdade de expressão. Nós não sabemos. Nós vivemos num mundo perverso e os tempos são difíceis. Se Paulo já previu isso, né? Há muito tempo atrás, logo no primeiro século, imagina agora, imagine o que ele diria agora, que 24 horas seria pouco para a gente trabalhar. Olha só a dificuldade, o verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se às fábulas. É verdade, o mundo não quer ouvir o evangelho, não. Eles querem sim, né, aquelas mensagens refrigerantes. Já ouviu falar na mensagem refrigerante? Refrigerante? É docinha, né? É geladinha, mas não alimento. É o que o mundo quer. A expressão que ele usa, sentindo coceira nos ouvidos. Olha, molequezinha, a gente criava galinha e papai dizia: vem cá, corra atrás da galinha, arranque lá uma pena. Aí eu corria, pegava a galinha, arrancava: tá aí, papai. Ele desfiava aquela pena e deixava só a pontinha. Aí dizia: pega aí, ele sentava na cadeira e dizia: fica aqui no meu ouvido. Olha só, aí o carro, de um lado para o outro. Ele chega a roncar, chega a suspirar ali. É o que o mundo quer. Coceira nos ouvidos, aquela mensagenzinha doce, né? Só fala de amor, água com açúcar. Aquilo é mera enganação. Teve um pregador que foi fazer umas conferências, chegou lá, o pastor chamou, o pastor da igreja, né? E disse: olha, que você tem que maneirar um pouco aqui. Tu não fala sobre inferno, não comete nada sobre pecado não, morte, fala sobre isso não, que espanta muito o povo, assusta. Aí o pastor disse: é? Aí pegou, arrumou a roupa dele, disse: pela porta que eu entrei, eu estou saindo, tu prega aí. Ele disse: por que? Ele disse: é justamente o que eu ia pregar aqui, estou indo embora, tu prega aí. Tu acredita nisso? Vivemos esse tempo difícil, Paulo já havia predito, né? Às vezes, quando a mensagem é mais pesada, que bate ali na nossa cerviz, né? O crente se torce para um lado, para outro. Você sabe por quê? Está em pecado. A palavra, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Passe aí só umas páginazinhas. Hebreus 4:12. Olha só, meus amados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir
alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é tudo isso. Ela penetra no mais íntimo de nossa alma. Ela tem esse poder. É por isso que às vezes você fica incomodado. É bom isso, é importante, e tome para você, né? Pastor Tenório, pregando na igreja, né? Na época ainda de seminarista, disse que o irmão ficava lá na porta. Quando ele terminava, o irmão apertava a mão dele, né? O irmão dizia: pastor, que mensagem maravilhosa, o irmão fulano de tal, ele estava precisando. Aí o pastor disse, quando foi um belo dia, olhou lá na porta, cadê o irmão? Aí o pastor disse, essa acho que foi para ele, né? Ele, olha, sumiu. Meus amados, a palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, principalmente do pregador, né? Às vezes você diz, o pregador é só batendo em mim, parece que ele conhece o meu contexto, alguém passou algo para ele só vai direcionando ali para mim. A palavra, ela tem esse poder, ela vai, né? Ela nos pega. A palavra de Deus disse, o teu pecado certamente há de te achar. Não fique encoberto, não, meus amados, de maneira nenhuma. Vamos avançar um pouquinho aqui, que a hora aqui em Mossoró passa mais rápido do que lá em Brejinho, viu? Corre muito. Fui dizer isso, o irmão perguntou se o relógio daquele é diferente do de lá. Eu digo, não, meu irmão, eu estou brincando com você. Aí Tereza disse, não diga mais isso, não. Vamos voltar aqui, meus amados. Então, infelizmente, o mundo quer ouvir esse tipo de mensagem. Não funciona. A Bíblia, ela não faz acepção. É como uma espada de dois gumes, né? Ela corta de um lado e do outro. Não, mas eu sou filho de Deus, mas se está errado, ela vai lhe pegar e vai te pegar primeiro. Ela vai de encontro a ti, né? E como vai? E graças a Deus, né? Graças a Deus. E o povo tem se recusado a dar ouvidos à palavra, mas nós vamos recuar por conta disso? Que Paulo diz, né, que eles gostam de ouvir fábulas. Vocês conhecem muito bem as fábulas, né? E sabem como é que termina, qual é a frase célebre de uma fábula? Como é que ela termina no final? E viveram felizes para sempre. A nossa realidade não é essa, não. O mundo quer isso. O mundo diz, no final vai dar tudo certo. Vai não, meus amados, sem Cristo não vai dar certo, não. Não vão viver felizes para sempre, não. Vão ter que prestar contas com Deus. Se não tiver se arrependido, se não tiver entregado sua vida a Jesus, se não confiar no seu sacrifício, felizmente vai ser condenado. Vocês sabem por que Cristo morreu? Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, volta aí rapidinho, Gálatas, capítulo 1, verso 4. Diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ele sabia que a gente não tinha a menor chance sem ele, diante desse mundo tenebroso, perverso, né? Segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele morreu para nos dar vida, para nos dar a oportunidade, para nos levar para os céus, e nós sabemos disso, e o mundo precisa saber, e eles vão saber através de anjos, visões, sonhos, passou tudo isso, através da palavra. E quem são os mensageiros? Somos nós. Não podemos se furtar, temos que ir, temos que dar a oportunidade de escolha a eles, temos que fomentar a fé em seus corações. Meus amados, verso 5 ele diz, tu porém sê sóbrio,
em todas as coisas, acordado, atento, né? Ativo na igreja, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha, eu vou confessar para vocês, ela sabe, enfrentamos um trabalho difícil em uma comunidade, muito difícil. Era bala lá, a gente fazendo o evangelismo, olha só, época de São João, aí começou aqueles fogos, era de todo tom, todo tamanho. Aí eu lá fazendo discipulado, animado, motivado, aí eu olhei para a irmãzinha, eu digo, minha irmã, tantos fogos, né? Esse pastor, pelo amor de Deus, isso não é fogos não, isso é bala. Eu digo, irmã, não diga isso não, pelo amor de Deus, irmão. É, pastor, eu digo, como é que eu vou sair daqui? A ruazinha bem estreitinha, o carro não tinha nem como dar ré, entrava de frente, saía de ré. Aí eu digo, minha irmã, pelo amor de Deus, aí comecei a ficar apavorado. Eu olhava para minha esposa e já anoitecendo, né? Como é que eu vou sair daqui? Ela disse, tenha calma, pastor, tenha calma, o senhor vai sair. Aí quando parou, aí abrimos a porta, olhamos, não tinha ninguém na rua, um deserto. Aí eu entrei no carro, baixei os vidros, né, ali tímido e orando. Eu digo, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Aí fomos saindo devagarzinho, 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 e saí de dentro do bairro. Eu digo, meu Deus, então enfrentamos, não foi uma, duas, três vezes, não, várias situações diferentes, né? Na praça, começou lá o tiroteio, a irmãzinha deficiente ia entrar no carro, o carro já com a porta aberta, e eu com o carro andando, não sabia se parava ou se continuava, olhava para um lado e para o outro, não sabia de onde vinha, e minha esposa do lado, apavorada. Então, madrugadas, a gente ali orando e chorando, Senhor, o que é que a gente está fazendo ali, pelo amor de Deus? Eu estou com medo, tinha medo, mas quando aí eu dizia, não vou não, vamos encerrar por aí. Quando era na outra semana, eu estava lá novamente. Eu digo, meu Deus do céu, fazia o trabalho, né? A gente fazia, né? E passamos um longo período fazendo esse trabalho, para a honra e glória de Deus, e graças a Deus nunca nos alcançou, né? Nenhum projétil, graças a Deus. É fácil o ministério? É não, meus amados, é difícil, né? Tive que fechar lá, o púlpito lá era aberto atrás, né? Aí ultimamente, quando começava o culto, os confrontos começavam. Eu nunca tinha ouvido um tiro de 12 próximo, parecia um canhão. Eu digo, isso é um canhão, é? Bum! Eu digo, meu Deus do céu. Aí fechei a ventilação, né, atrás, fechei. Eu digo, vou fechar esse negócio, aí pegar na minha cabeça, né? Mas era, meus amados, era perigoso, muito perigoso. Para a gente cumprir cabalmente o nosso ministério, mas temos que fazer, não podemos recuar, né? E às vezes você tem tantas oportunidades, é tão favorável, que você, por pouca coisa, desiste, né? Ah, a pista quebrou, não dá para vir não, né? Tem o atalho, né? Pega e chega, né? Ah, está chovendo, eu não vou poder fazer o trabalho hoje. Primeira coisa que sacrifica, eu não sei por que o crente faz isso, é o trabalho de Deus. A gente corre para o lado errado, na hora da dificuldade. Ao invés de correr para os braços de Cristo, a gente corre para o oposto. Abandona logo a igreja na primeira dificuldade, sacrifica logo a igreja. Não é só aqui não, por onde a gente passa. Os irmãos fazem isso, qualquer dificuldadezinha, hoje não vai dar para ir para o culto não, né? Estou com a dorzinha apontadazinha lá no joelho, não vai dar, estou com a dorzinha de cabeça e vai aumentar, hoje eu não vou não dá para fazer não, o pastor faz, né? Na próxima semana eu vou. Não é assim, meus amados. Olha só, o verso 6, Paulo agora se refere a ele, olha o que ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Que era libação? Era um sacrifício de aroma suave que agradava a Deus.
Então a vida, o ministério daquele homem era um aroma suave, que subia até os céus e agradava a Deus. Ele não media esforços. Teve um ministério aqui brilhante. Ele diz: e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz essa frase célebre: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele manteve a sua fé diante de tantas dificuldades, estava lá firme e forte, não se furtou, pregou o evangelho, enfrentou todas as dificuldades, mas Cristo tinha uma diferença, Cristo estava com ele. Lá em Mateus 28, Cristo faz uma promessa ali, 28 e 20, né? E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Ele está conosco. Essa é a grande diferença, essa era a percepção que Paulo tinha, a grande percepção. Aí o verso 8 ele diz: e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Os galardões. Paulo não queria perder nenhum. E vai receber quando? No grande dia do arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, nos céus. Ele vai receber os galardões pelo trabalho brilhante que ele fez, o grande legado que ele deixou na terra. Mais de 50% do Evangelho, se considerar que Hebreus foi Paulo. Paulo escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Deixou um grande legado. Viveu o seu ministério. Tinha autoridade, né? E terminou a carreira brilhantemente. E a grande pergunta para nós: como está o nosso ministério? Não é só do pastor, não. Vocês fazem parte, cada um de vocês. Como está o nosso ministério? Começamos, o importante não é começar bem, é terminar bem. Quantos começaram tão bem o ministério, né? E o término foi um desastre. Sansão começou muito bem o seu ministério, o final foi um desastre, meus amados, e tantos outros. E Paulo começou bem e terminou muito bem. Temos que pensar nisso. Para deixar um grande legado, para terminar bem o nosso ministério, temos que pregar, temos que ir. Porque a palavra tem o poder, meus amados, ela tem o poder para corrigir, para repreender, para exortar. Temos que fazer usufruto dessa grande arma que temos em nossas mãos, e só assim vamos enfrentar esses tempos difíceis, vamos conseguir, né, sobreviver nesses tempos difíceis. Pregando a palavra, não precisa novidade não, né? Precisa trazer novidade, adendos para o culto, é simplesmente pregar, prega a palavra, expõe Cristo para o mundo, né? Seja uma igreja cristocêntrica, Cristo é o centro, tudo é focado em torno dele. O problema é esse, o homem acha que o mundo gira em torno dele, não é assim. É em torno de Cristo, Ele é o centro, né? E nós temos que fazer a nossa parte, temos que cumprir com o nosso ministério. Para finalizar, né, parte B do verso 8 diz: e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Você está preparado? Se Ele vier hoje?
Você não vai ter o que se lamentar, o que deixou de fazer para trás? Temos que estar preparados, meus amados, não é para subir, é para prestar conta do nosso ministério. Então pregue a palavra, não se furte a isso, né? Ame, né, a vinda do Senhor. De que forma, pastor? Obedecendo a Ele, fazendo a sua parte na igreja, sendo útil na obra do Senhor. Então que Deus abençoe a amada igreja, que continue crescendo, né, tanto em número, quanto em qualidade, em maturidade espiritual, né? Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Só tenho a agradecer aos amados, né, esse tempo maravilhoso, agradecer ao pastor e pedir desculpa pelo trabalho que temos dado a ele ali, mas que Deus possa retribuir os galardões na vida do amado e da amada igreja. Vamos baixar as nossas cabeças, enquanto a igreja está intercedendo, orando por você que nos visita. Se você compreendeu, se o Evangelho alcançou o seu coração, Cristo morreu justamente para lhe dar vida, né, para te salvar. Não esqueça disso. Vivemos tempos difíceis, né, num mundo tenebroso, né, e Cristo quer te salvar, quer mudar essa situação, quer te levar para os céus. E a única maneira, processo legal, é crendo no sacrifício de Cristo. Alguém em nosso meio que compreendeu a mensagem, quer receber Cristo como Salvador? Levante a mão. Sabemos que mão não salva ninguém, é só para que o pastor possa saber que você compreendeu e depois eu te procurar, o pastor, o diácono, algum irmão. Alguém em nosso meio quer receber Cristo como Salvador? Não deixe para amanhã, meus amados. Temos que pregar hoje. O que pertence a nós é o agora. O amanhã só pertence a Deus. Se não há, nós não vamos insistir, não é do nosso feitio. Essa responsabilidade é entre você e Deus, né? Então vamos orar e depois eu passo a palavra para o pastor. Nosso Deus e soberano Pai, obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos. Obrigado pelo grato privilégio de poder pregar a Tua palavra, levar as boas novas. Que a gente tenha, Senhor, esse senso de responsabilidade, esse senso de compromisso com o Senhor e com o pecador. Levar até eles as boas novas do Evangelho. Que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que se encontram vagando pelo mundo, que estão nas trevas, que ainda não despertaram para a Tua maravilhosa luz. Que o Teu Evangelho possa alcançá-los. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento de comunhão e estudo da Tua santa e divina palavra. Nos dá uma boa noite de descanso e protege a Tua santa e amada igreja. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. É em nome de Cristo que rogamos. Amém.